Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiro externar aqui os meus sentimentos ao vereador Felipe. Dudu, nós fomos colegas na Comissão de Literatura do Financiarte, durante alguns anos, à época do governo Sartori. Uma pessoa muito altruísta, muito feliz, escrevia muito bem. Quando o senhor falou, eu fiquei perplexo. Enfim, desejo, em nome da bancada do PT, né, desejo a nossa solidariedade, sentimentos e força e coragem à família do Dudu Tramario. Mas eu venho aqui para reforçar uma situação que é sabida por todos e que nós, enquanto parlamento, né, com mais de um século de história, vivemos um momento muito difícil. O nosso país vive um momento muito difícil. E um momento muito difícil em que retorna uma ideia da época da minha mãe. A minha mãe é uma idosa, e ela tem um ditado que é da década de 60 e 70. E o ditado da minha mãe, Dona Maria, diz o seguinte, que quem não é mole não come guisado. Quem não é mole não come guisado. Na época em que comer guisado era para poucos. Porque a carne era muito cara. E a situação que nós vivemos no Brasil hoje é que quem não é mole não come osso. As pessoas andam a pé. Logo mais essa casa vai ter que discutir a situação do transporte público numa passagem que as pessoas não conseguem pagar. As pessoas não conseguem fazer as 3 refeições básicas. O desemprego cresce, a inflação sobe. É essa a situação econômica do país hoje. E eu não vejo, ou não escuto, ou não acompanho, ao menos nessa casa, pessoas que se rogam, por exemplo, a dizer que uma das bandeiras, o vereador Marcon, que antecedeu aqui, que uma das bandeiras do seu mandato, dentre outras, é o anti-PT, e justificou o porquê com vários elementos. Mas eu não escuto falar sobre isso, o vereador que é um liberal, um nato liberal. Mas nós precisamos pensar e resolver, ou propor mudanças, e claro que nós estamos no Legislativo Municipal, isso aqui não é Câmara dos Deputados, mas nós temos responsabilidade, porque todos os dias, no nosso gabinete, no nosso WhatsApp, nós temos relato das pessoas que precisam ir para a UPA e não tem ônibus e não tem dinheiro para pagar o Uber. E isso, o liberalismo e a política implementada pelo atual governo, e pelos outros, inúmeros do Brasil não dão conta, e isso não é falado. Então a primeira questão é essa, a condição do povo brasileiro. E nós aqui, enquanto legislativo, ao invés de ficar fazendo conversa para a torcida, porque bater no PT é fácil, 25% do eleitorado brasileiro, um pouco mais, um pouco menos, né? Que é uma turma, inclusive, que acredita em terra plana, que é uma turma negacionista. Esses até curtem, né, a bater no PT. Mas o PT somos nós. Quem é o PT? Se fala aqui em frente anti-PT. O PT é o partido que a nossa bancada, eu como vereador me elegi, da qual tenho muito orgulho. Muito orgulho. Se eu não estou enganado, desde 1989 nós temos representantes nessa casa. É um dos partidos, né, que depois da democracia da nova república, estamos aqui em todos os mandatos, responsáveis com os caminhos da cidade, independente de sermos situação ou oposição, governamos essa cidade durante 2 mandatos, o hoje deputado estadual Pepe Vargas. Mudanças importantes e fundamentais na área da saúde, da educação, que foram continuadas pelos governos que se sucederam, de outros partidos. Junto conosco, nós temos partidos de esquerda, aqui nessa casa, inclusive,
Mas há uma seletividade, porque se falou aqui uma frente anti-PT, porque combatemos a ideia A, B, C ou D, mas eu não é só o PT o problema, porque isso é dar like. Agora, nós não escuto com esse mesmo vigor uma crítica à situação econômica, por exemplo, que faz as pessoas passarem fome. Já que nós temos aqui pessoas que dominam a economia, o empreendedorismo e outras áreas. Então, eu só queria reforçar isso. O PT, que é o PT do Lucas, que é o PT da Denise, da Estela, da saudosa Justina, da saudosa Gessi, da Dioneida, lá do Mariane, e de tantas outras pessoas que têm responsabilidade e construíram e seguem construindo a história dessa cidade junto com outras pessoas. Então nós estamos aqui, vereadores, nessa legislatura, para reforçar o compromisso que nós temos com essa cidade. O líder do governo não está aqui, mas vereador Bressão, o senhor como vice-líder, a bancada de oposição, a bancada do PT vai continuar muito responsável, dialogando com o governo Adiló, criticando naquilo que for possível. Nós não temos bancada aqui anti-PSDB, não temos bancada anti-Adiló, não temos bancada anti-nada. Nós discutimos e vamos continuar construindo e propondo questões para a cidade. É isso. A nossa forma de trabalhar é essa. Então eu só queria reforçar isso, para não deixar batido, porque as narrativas, ou seja, as falas, isso fica nos anais da nossa casa. E é importante que a população que vê o trabalho dos vereadores, e eu vejo aqui todo mundo trabalhar, e trabalhar muito nessa casa. Vejo as pessoas trabalharem muito. E eu aqui nunca vim atacar frente anti-partido, anti-nada. Mas, logicamente, cada um age e arca com as consequências das suas atitudes. É exatamente isso. Mas eu achei muito importante que fosse utilizada a declaração de líder hoje para destacar essas questões que já foram faladas e que já foram faladas aqui, mas que cabem ser reiteradas. E, por fim, o PT, que é um dos maiores partidos do nosso país, em número de filiados, que tem responsabilidade, estará vigoroso na campanha do ano que vem, aqui na nossa cidade especialmente, né, como sempre esteve, e em todos os pleitos municipais, como oposição ou situação, nos movimentos sociais, seguiremos fazendo a boa luta, com responsabilidade e comprometido com uma sociedade melhor, com um país melhor, com uma cidade melhor, onde as pessoas tenham dinheiro para comprar comida e não osso, e não retirar, tentar retirar latinha ou o seu sustento do lixo, já que nós falamos reiteradas vezes do lixo, que é um problema, as pessoas não têm emprego, têm que catar no lixo. É essa a situação. E disso algumas pessoas aqui na casa não costumam falar, isso passa batido. É mais fácil bater no PT. Mas está tudo certo, né? Como diz o ditado, quanto mais bate, mais cresce. Seguimos, obrigado, senhor presidente.